Depois de formar uma reserva de emergência turbinada em fundos imobiliários, veja só, o vídeo de hoje vai te mostrar um exemplo de uma carteira super previdenciária de dividendos, ou melhor, uma carteira de dividendos super previdenciária, ou se você quiser, uma super carteira de dividendos previdenciária. De qualquer forma, é uma carteira que vale a pena você prestar atenção no vídeo. Fica comigo até o final, tá? Eu sou o William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia. Já deixa aí o seu like, já faz sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do canal. E se você tiver alguma dúvida, já deixa nos comentários aí, que aí a gente aproveita a sua dúvida para fazer novos conteúdos do canal, tá bom? E se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos, tá bom? Os critérios que eu vou usar aqui são os critérios divulgados por Luiz Barsi Filho, o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, e os filtros que ele usa para selecionar as ações. Então, dentre todas as ações que nós temos na Bolsa, alguns filtros são fundamentais para se formar uma carteira protegida de dividendos, tá? Primeiro deles é a perenidade do negócio. Então, você tem que descobrir empresas que são perenes. O que é uma empresa perene? Perenidade é quando você tem uma necessidade fundamental atendida por aquela empresa, vamos dizer assim, né? Então você tem uma elétrica, por exemplo, qualquer empresa elétrica de produção, transmissão ou distribuição, ela vai ser perene, porque ninguém fica sem energia elétrica. Se você viajar, o boleto da energia vai chegar na sua casa. E se acabar a energia elétrica, por exemplo? Não pode acabar, é simplesmente impossível acabar, né? Para a indústria, para hospital funciona à base de energia elétrica, então existem geradores nos hospitais, né, nos grandes hospitais. Então a vida humana hoje gira em torno disso. Então você tem um setor extremamente perene, que é de eletricidade, por exemplo, né? Você tem outros setores, tipo saneamento básico, né? Então quem não tem saneamento básico, que tem no Brasil, boa parcela da população não tem saneamento básico, não sei se você sabe, né? Mas quem não tem, precisa ter, porque é uma necessidade fundamental do ser humano, saneamento básico. E quem já tem, não pode ficar sem. Então você tem a perenidade do negócio, tá? O segundo filtro é uma política forte de distribuição de dividendos. Então, uma política de dividendos que faça com que boa parte da lucratividade da empresa chegue à mão dos investidores. Então, para você ter uma carteira previdenciária, tem que te render anualmente dividendos gordos, certo? Então, perenidade, segundo, política de dividendos. Terceiro é a consolidação de mercado. Isso significa que é uma empresa que, por mais que tenha concorrência, ela nunca vai perder a primazia. Então, vamos dizer, por exemplo, uma WEG, por exemplo. A WEG é um grande exemplo de produtora de motores elétricos. Por mais que você tenha um concorrente no mercado, a WEG está consolidada há muitos anos, ela é fornecedora de grandes motores elétricos e tal. Então, ela tem consolidação de mercado, ela está estabelecida. Se ela não é a única do mercado, no caso de uma consolidação de mercado, significa que a empresa ou ela é a única do mercado e no setor que ela atua, ou ela tem muito pouca concorrência, certo? Então a consolidação de mercado. E por último, não menos importante, é a política, os resultados históricos da empresa. Então você tem que colocar isso como, ela tem que ter uma historicidade. Então não pode ser um IPO, não pode ser uma empresa que está lançando no mercado, uma startup que não tem história. Então você tem que ter uma história de bons pagamentos de dividendos, de consolidação de mercado. Então ela tem que estar consolidada há vários anos, então ela tem que ser perene e tem que ter política de distribuição de dividendos, ok? Mas antes desses filtros, é importante salientar que você tem que responder uma pergunta fundamental. Essa é a pergunta, antes de mais nada, você tem que entender o que é que essa empresa faz.
Então, o que ela produz, qual é o serviço que ela faz, que ela presta, que ela entrega, qual é o produto que ela entrega, que ela fabrica, então, qual é a funcionalidade dela, se ela é... Você tem que entender da empresa, tem que saber exatamente o que ela faz para você poder investir. Sem isso, não precisa nem filtro, tá? Outra coisa que depois de você colocar esses filtros, você vai ter que ter boas empresas, então ela tem que ser sólida, tem que estar saudável, tem que ter bom fluxo de caixa, então você tem que analisar os números. Depois você tem que ter empresas com bons preços, então são boas empresas com bons preços. E ela tem que ser boa pagadora de dividendos, certo? Então mais uma frase que o Barsi usa, boas empresas com bons preços, boas pagadoras de dividendos, certo? Daí você vai para os indicadores e tal. Então, depois de você responder se ela é boa ou não, se está com bom preço e se ela é boa pagadora, você pode escolher empresas. Por exemplo, aí eu vou trazer um exemplo de uma carteira. Primeira, transmissoras de energia, as elétricas. Eu gosto bastante da Taesa, por exemplo. Elas têm contratos de aproximadamente 30 anos, alguns menos, outros mais, mas basicamente 30 anos de concessão de transmissão de energia a baixo custo de manutenção da rede, tem alta previsibilidade, boa correção dos dividendos aí, dos proventos, e ela tem uma política de dividendos de mais de 90% dos dividendos é distribuído para os acionistas. Então ela é recorrente, ela tem história e ela tem previsibilidade futura, certo? Então a Taesa, a queridinha do mercado, ela tem alta taxa de liquidez, né? Tem uma boa liquidez no mercado, compra-se e vende-se muito Taesa, e é do setor elétrico, um setor perene, certo? E está consolidado no mercado. Segundo, Banco Itaú é líder do setor. O Banco Itaú é o maior banco privado do Brasil, tá? Então ele está no topo aí, tá? Então as inovações que ele tem apresentado, por exemplo, no setor digital, que estaria ameaçado pelas startups, pelos bancos digitais, você pode ver que o Itaú já está a longos passos à frente aí dos outros bancos no setor. E ele é resiliente, né, porque ele é perene, né, tem boas políticas de dividendos também, porque o Itaú paga anualmente bons dividendos, acho que 3 ou 4 vezes. Então ele estaria aí no segundo exemplo. Terceiro ação é a Klabin. A Klabin, ela produz celulose, ela trabalha com aquelas embalagens Tetra Pak que você tem na sua casa, caixinha de leite e coisas do gênero, todo tipo de embalagem, por exemplo, do Mercado Pago, dessas empresas de e-commerce, né, papelão. Então ela planta a árvore, ela produz a caixinha de papelão e ela vende a embalagem para várias empresas do setor industrial aí, tá? Alimentício principalmente. Mas ela está em todos os setores da economia, certo? Então, quarto exemplo aí da carteira, o quarto item, a quarta ação da carteira é a AES Tietê, que é a Tiet 3 e Tiet 4, que ela também é uma empresa do setor elétrico e que dá bons resultados também. Quinto é a Sanepar, que não poderia deixar de colocar uma empresa do setor de saneamento básico, que trata de tratamento de água, esgoto e distribuição de água potável, é a SAPR4 e a SAPR3. E a ISA-CETEP, que é outra transmissora, que é a TRPL3 e TRPL4, ela também trabalha no setor de transmissão de energia. Então colocamos aí três elétricas, uma do setor de celulose e embalagens e a outra de saneamento básico. Perfeito, seria um exemplo muito bom de uma carteira previdenciária. Aí você pode brincar, escolher e estudar outras empresas dentro daqueles 4 filtros, né? Mas o mais importante é você saber disso, tá bom? Obrigado por ter ficado até aí, tá? Deixa a sua dúvida e compartilhe o vídeo com os amigos. Não esqueça de deixar o seu comentário e a sua dúvida, porque a partir desses comentários é que eu produzo outros conteúdos aqui para o canal, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo, hein? Tchau!